Olá, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, nós vimos o conceito de pressão máxima de vapor, que é a pressão exercida pelos vapores saturados de um líquido quando estes estão em equilíbrio dinâmico, ou seja, quando a taxa de ebulição é igual à taxa de condensação e a mesma quantidade em moléculas que passam do estado líquido para o estado de vapor retornam do estado de vapor para o estado líquido. Nesta aula, nós vamos ver qual é a influência da temperatura e da natureza do líquido na pressão máxima de vapor, começando pela influência da temperatura. Vamos construir aqui um gráfico de pressão por temperatura. Aqui nós teremos a pressão de vapor e nós vamos considerar aqui a pressão máxima de vapor e aqui nós temos a temperatura. Bom, para qualquer substância pura, a curva fica mais ou menos parecida com esta. Observem que, à medida em que a temperatura aumenta também a pressão máxima de vapor. Isso porque a temperatura aumenta a agitação das moléculas do líquido. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a pressão exercida no interior do frasco. Relembrem do exemplo que nós vimos na aula anterior. E quanto maior for a pressão máxima de vapor, maior será a volatilidade do líquido. A volatilidade é a capacidade de um líquido passar para o estado de gás, para o estado gasoso. Como eu disse a vocês, essa é uma curva geral que representa muito bem a variação da pressão máxima de vapor para todos os líquidos em relação à variação de temperatura. Veremos agora um outro gráfico. Neste gráfico, nós teremos aqui também representada a pressão máxima de vapor e aqui novamente a temperatura. Porém, com este gráfico, nós vamos observar as diferenças em relação à natureza do líquido. Com esta primeira curva, eu vou representar a variação da pressão máxima de vapor do éter. Com essa segunda curva, eu vou representar a variação da pressão máxima de vapor para o álcool. E com a terceira curva, eu vou representar a variação da pressão máxima de vapor para a água. Vocês podem observar que a curva do éter tem uma variação bem mais brusca que as curvas do álcool e da água. Essa diferença é influenciada pelas forças de coesão existentes entre as moléculas destas três substâncias. No caso do éter, as forças de coesão são as forças de Van der Waals, que são forças intermoleculares mais fracas. Já no caso do álcool e também da água, as forças de coesão são as chamadas ligações de hidrogênio, sendo que as ligações de hidrogênio no álcool são menos intensas que as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Portanto, nós podemos concluir que moléculas que estabelecem forças de coesão menos intensas são mais voláteis, ou seja, têm maior capacidade, maior facilidade de passarem do estado líquido para o estado gasoso. Apenas para concluir, o volume inicial de líquido não influencia na pressão máxima de vapor, somente a temperatura e a natureza do líquido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando!